Olá, eu sou Cacau Gondomar. A gente está aqui no nosso curso de Produção e Gestão Cultural com ênfase na realização de projetos culturais. E hoje a gente vai falar no nosso módulo 3 sobre a justificativa e as medidas de acessibilidade. Eu acho as medidas de acessibilidade uma das coisas mais importantes de um projeto. A gente já vai falar sobre isso. Bom, nesse campo justificativa, você vai defender de todas as maneiras por que esse seu projeto ele é tão importante artisticamente, seus diferenciais. Sabe o que a gente falou lá no começo, no primeiro campo, que é o resumo ou a descrição da proposta, que a gente teve que resumir em breves linhas os diferenciais do seu projeto? Então, agora é a hora de você esmiuçar. Na justificativa, você vai colocar tudo que torna o seu projeto tão relevante, tão importante, tão inventivo, tão criativo, tão diferente, tão especial. Na justificativa, geralmente, a gente não tem limite de caracteres. Você pode escrever e defender o seu projeto da melhor forma possível. Aí é hora de você usar a sua imaginação, a sua criatividade e lembrar por que você concebeu esse projeto. Por que esse projeto é tão importante. É a hora de você defender o seu projeto com unhas e dentes. Pensa que você está numa banca com jurados à sua frente e que ali você vai expor tudo que o seu projeto tem de melhor. Esse é o campo da justificativa. Por que esse concerto eu dei como exemplo no módulo anterior a realização de uma série de concertos sobre compositores brasileiros? Por que é tão importante a gente falar sobre isso agora, nesse momento? Por que eu estou trazendo isso para o cenário cultural brasileiro? Por que a gente tem que tocar nessas questões? Então, qual é o diferencial do seu projeto? É o tema que você vai abordar? É a sua pesquisa? São os seus músicos que vão dar uma nova roupagem, novos arranjos a essas músicas do seu concerto? O que é tão relevante que torna o seu projeto tão atrativo, tão atraente, tão especial? Então, no campo justificativa, é a hora de você defender fortemente por que aquele projeto tem que ser realizado, por que aquele projeto merece um patrocínio, por que aquele projeto merece ser aprovado numa lei de incentivo à cultura. Falando especificamente sobre a lei de incentivo à cultura, no campo justificativa, há alguns itens específicos que a gente deve mencionar, mas eu vou tratar dessa questão um pouco mais para frente, quando a gente falar de leis de incentivo à cultura. Outro campo muito importante que a gente tem que se atentar é o campo da acessibilidade, as medidas de acessibilidade. O Brasil demorou muito tempo para voltar os olhos para deficientes visuais, deficientes auditivos, ou seja, uma série de pessoas que não conseguia ter acesso aos meios de criação, aos espetáculos, aos concertos, às produções artísticas. Isso tem sido uma temática relevante no mundo inteiro. A gente vê, por exemplo, museus que têm um quadro e do lado desse quadro tem uma escultura reproduzindo exatamente o que você está vendo naquele quadro, para que um deficiente visual possa tatear essa escultura, essa reprodução desse quadro em 3D e ver com as mãos o que nós conseguimos ver com os olhos. As medidas de acessibilidade de um projeto podem ser as mais variadas possíveis e dentro de um mesmo projeto você pode ter diferentes medidas de acessibilidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, num espetáculo de teatro, você pode ter sessões com tradução em libras, para que pessoas que sejam deficientes auditivos possam compreender melhor o que está sendo dito, o que está sendo falado naquele espetáculo. Também num espetáculo teatral, você pode ter, ou num espetáculo de música, num concerto, num espetáculo de dança, você pode fornecer, por exemplo, encartes em braille,
para que as pessoas leiam mais sobre aquele espetáculo, possam ler a sinopse, possam ler o roteiro musical, a ficha técnica, quem são seus participantes. A gente pode ter uma versão em braille, por exemplo, para os deficientes visuais. Outra medida de acessibilidade que a gente costuma trabalhar são sessões com audiodescrição também para os deficientes visuais. Então fica uma pessoa narrando o que está acontecendo em determinados momentos de um concerto ou de um espetáculo, por exemplo. A gente tem uma cabine de audiodescrição que em tempo real vai dizendo: o ator entrou em cena carregando um violão, sentou numa cadeira e agora começou a tocar uma música. Então a gente tem toda essa audiodescrição que vai auxiliar os deficientes visuais a compreender, a ter uma maior compreensão, um maior acesso daquele espetáculo. Outra coisa é tornar o espaço acessível, por exemplo, para cadeirantes ou para pessoas que tenham uma mobilidade reduzida. Por exemplo, se você vai fazer o seu espetáculo num local que não tenha uma rampa de acesso, uma porta ampla que permita a mobilidade de uma cadeira de rodas, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que providenciar essas medidas de acessibilidade para que seja viável, para que o seu produto artístico atinja a toda a população, para que ele seja acessível a toda a população. Eu acho que nós, artistas, produtores, agentes culturais, temos que ter sempre isso em mente. A arte, a cultura, ela tem a obrigação de ser acessível a todos. E a gente tem que fazer isso acontecer também nos nossos projetos. Como eu falei, o Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, mas eu consigo ver pouco a pouco essa mudança. A maioria dos projetos culturais que eu tenho feito, que eu tenho participado ou que eu tenho ido assistir, eu tenho visto esse acolhimento na questão da acessibilidade, esse acolhimento para toda a população. A gente não pode limitar a arte, a cultura, para apenas determinado grupo ou determinadas pessoas. A arte precisa ser acessível a todos. Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter na nossa cabeça. Então pense aí dentro do seu projeto quais são as medidas de acessibilidade que você pode sugerir que sejam feitas. Lembrando que, e isso é muito importante, tudo que você lista no seu projeto, tudo, passo a passo, todas as medidas de acessibilidade, por exemplo, você terá que executar. Então também não adianta vir com ideias malucas que no futuro você não poderá cumprir. Pense em medidas de acessibilidade que sejam realmente viáveis na execução do seu projeto. Não só nas medidas de acessibilidade, mas como nós também falamos sobre os objetivos, por exemplo. Eu dei um exemplo no módulo 2 que eu ia fazer uma série de concertos, de 6 concertos numa sala de espetáculo. Ora, eu não posso fazer só 3 concertos ou 2 concertos. Eu também disse que meu projeto ia ter oficina com os músicos. Eu não posso deixar de fazer essas oficinas. Eu tenho que cumprir com tudo que está escrito no meu projeto. Caso haja mudanças no seu projeto, por motivos variáveis, por motivos diversos, essas mudanças têm que ser imediatamente reportadas ao seu patrocinador, às leis de incentivo que também apoiaram o seu projeto, a todos os colaboradores do seu projeto. Essas mudanças têm que ser reportadas sempre, qualquer tipo de mudança. Por exemplo, se eu coloco no meu projeto que eu vou ter determinado músico e ele não poderá fazer, eu vou ter que avisar ao meu patrocinador, eu vou ter que avisar a lei de incentivo que eu tive que substituir um músico por uma necessidade de agenda, por uma incapacidade, por motivo de doença. Eu tenho que avisar todas as mudanças que ocorrerão no meu projeto na fase de sua execução. Então, quando a gente cria um projeto, pensem bem, porque tudo que está ali listado nós vamos ter que cumprir. Isso também é parte da prestação de contas de um projeto. A prestação de contas, a gente pensa logo no lado financeiro. Ah, eu coloquei ali na linha que o compositor ia ganhar tanto e ele ganhou tanto, a minha prestação de contas está ok.
Depende. Também é parte da prestação de contas se você disse no conteúdo do seu projeto que você ia fazer 6 apresentações e realizou 6 apresentações. Se você disse no seu projeto que ia realizar 6 apresentações e só realizou 4, a sua prestação de contas não está coerente. Então, quando a gente fala da prestação de contas de um projeto, a gente fala sim da parte financeira, mas a gente também fala sim da execução do conteúdo que foi ali proposto, a execução dos objetivos que ali foram listados, ok? Então, muito cuidado com o que você vai colocar nos seus objetivos e nas suas medidas de acessibilidade para que você possa cumprir tudo o que você descreveu no seu projeto. Hoje, então, a gente falou sobre justificativa e sobre medidas de acessibilidade. No próximo módulo, a gente vai falar sobre a democratização de acesso e também sobre o nosso cronograma. A gente se vê lá.